E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre Evangelos Marinákis, que confirmou que está buscando a compra do Vasco da Gama, que está negociando com o Pedrinho, com a CAP, a compra do Clube de Regatas Vasco da Gama. Cara, é uma notícia que pega sim o torcedor de surpresa pela manhã, porque muita gente já estava desacreditada do Vasco, os rivais e até mesmo os próprios vascaínos não tinham expectativa mais nenhuma para os próximos anos do Vasco. Porque o Vasco sem dinheiro, quebrado, com o elenco atual que tem, seria muito difícil e muito complicado até mesmo pensar em manutenção da Série A, quem dirá em títulos nas próximas temporadas. Mas essa notícia animou muito o torcedor do Vasco, me animou demais. Resgatou aquela esperança, sabe? Lá estava bem guardada no fundo do coração do torcedor vascaíno. Foi resgatada essa esperança de que o Vasco pode voltar a ser forte e competitivo novamente. Eu vou te trazer todos os detalhes dessa possível compra de Evangelos Marinákis com o Vasco. Dessa vez foi confirmado que existe a negociação. E, cara, para o Marinákis falar sobre o Vasco, falar sobre o interesse em comprar o Cruz Maltino, é muito provável de que isso aconteça. Muito provável. Se o nome do Vasco foi envolvido, é muito provável que seja comprado porque o cara tem dinheiro. E uma coisa que eu falei desde que ele começou a surgir, o nome dele aqui no Vasco, com dinheiro você resolve tudo. Ah, mas tem imbróglio na justiça, irmão. Com dinheiro você resolve tudo. E o Marinákis tem uma fortuna estimada em mais de 22 bilhões de reais. Então, com dinheiro, tudo é resolvido nesse mundo. Você sabe disso, eu sei disso. Todo torcedor do Vasco sabe. Beleza? Vou trazer aqui para vocês alguns detalhes da matéria que saiu no site da Sky Sports, que é um portal mundial reconhecido, reconhecidamente grande. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Porque a maioria das coisas nesta parte sul de Atenas são comandadas ou influenciadas por Evangelos Marinákis, o enigmático, misterioso e importante dono do Olympiacos, na Grécia, Nottingham Forest, na Inglaterra, Rio Ave, em Portugal e, esperamos em breve, do Vasco da Gama no Brasil. Do Vasco da Gama no Brasil. Então você vê que são citados todos os nomes dos times do Evangelos Marinákis e que em breve, ele deve ser dono do Vasco da Gama no Brasil. Isso daí animou o torcedor do Vasco e criou assim uma esperança, uma expectativa novamente. Mas como nem tudo é um mar de rosas, eu vou destrinchar o que realmente está acontecendo para vocês. O Marinákis confirmou seu interesse no Vasco, que quer ser dono do Vasco. Isso já estava muito claro a partir do momento que o filho dele começa a seguir o Vasco nas redes sociais, começa a interagir com os torcedores. Ele contrata o Edu Gaspar para buscar um time aqui no Brasil e para cuidar desse time. Ele já contratou o Edu Gaspar para cuidar desse objetivo dele de buscar um time no futebol brasileiro. Então ele vai trazer um dirigente brasileiro grande que estava lá no Arsenal da Inglaterra para buscar um time para ele aqui no Brasil. E cara, se tem algo que pelo menos assim no Vasco hoje é bom e é reconhecido como uma pessoa séria, é o Pedrinho. A gente critica muito o Pedrinho, a gente fala dele aqui porque ele é o presidente do Vasco e no momento atual que o Vasco está vivendo, as coisas não estão andando dentro de campo, então as críticas sempre vão para o presidente. Mas com certeza o Pedrinho tem muitos contatos e é uma pessoa reconhecida pelo mercado como íntegro e sério. Então, isso já abre portas para, por exemplo, o Edu Gaspar buscar negócios com o Vasco da Gama. Porque se o Pedrinho está envolvido é porque não tem sujeira no meio, como tinha antes com outros presidentes. Então esse já foi um ponto importante. E a pergunta agora do torcedor do Vasco é em que pé está a negociação. E o Lucas Pedrosa trouxe mais notícias e eu vou mostrar aqui agora para vocês. Após a confirmação por parte do grego, a torcida do Vasco ficou ansiosa. Em que pé está a negociação entre Vasco e Evangelos Marinákis? Desta forma, o canal do Pedrosa buscou a apuração da situação. E a notícia é essa, cara. O Vasco e o grupo de Evangelos Marinákis assinaram um NDA, Acordo de Não Divulgação, para a troca de informações e documentos. As conversas andaram positivamente e a negociação existe, conforme o grego confirmou. Cara, se ele que é o dono de tudo confirmou, existe a negociação e ele quer comprar o Vasco.
Já existe, inclusive, um interlocutor no Brasil, um escritório escolhido pelo empresário de 57 anos, dono da Capital Maritime Group, que está fazendo a ponte do negócio. Edu Gaspar, recém-contratado pelo grupo após passar por Seleção Brasileira e Arsenal, é uma peça crucial no processo. O patrimônio da empresa, dona de uma parte de navios, gira em torno de 22 bilhões de reais. Isso aqui é importante para a gente destacar, 22 bilhões de reais. Próximo passo. A ACAP, dona dos 31% das ações antes adquiridas pela 777, está sendo envolvida na negociação. A venda, pelo que ouvimos, não é rápida como estão achando. Há partes jurídicas que entendem que o processo com a Lidenhall, empresa inglesa que move uma ação contra a ACAP lá nos Estados Unidos por todo o episódio com a 777, não impedem a venda da Vasco SAF, porém pensam que atrasa. Hoje são 3 partes na mesa: Vasco, Evangelos Marinax e a ACAP, além da briga jurídica entre a ACAP e a Lidenhall. O Cruz Maltino e a ACAP, que já sinalizou que quer vender, tem boa relação. Porém, são muitos advogados na mesa e a burocracia faz com que o processo da venda não seja feito do dia para a noite. Atualmente, as ações da Vasco SAF são divididas da seguinte forma: o Vasco 30%, a ACAP 31% e 39% em disputa na arbitragem da FGV, que segundo o presidente Pedrinho é impossível do Vasco perder. Dificilmente ocorrerá a venda até a janela de janeiro, porém as conversas acontecem desde setembro e a negociação progredindo desde então. Então as notícias são muito animadoras. Em breve o Vasco voltará a ter um investidor, dessa vez realmente pesado, que busca títulos, que tem ambição por conquistar coisas. Foi assim no Olympiacos, é assim no Nottingham Forest, é assim em todos os times que ele assume. É um cara que tem ambição. E a gente sabe, aqui no futebol brasileiro não existe fair play financeiro. Então ele pode chegar aqui no Vasco e contratar quem ele quiser, montar o time que ele quiser, forte como ele quiser. E se o Marinax decidir assim para ele: pô, eu quero ver o Vasco campeão da Libertadores dentro de 3 anos. O Vasco vai ser campeão da Libertadores dentro de 3 anos, porque com dinheiro você constrói tudo no futebol. É muito fácil, você tem dinheiro, você tem um bom scout, você tem um bom treinador, você tem uma torcida forte que vai empurrar o seu time, você vai conseguir ser campeão. Você vai brigar e vai disputar por títulos. Eu entendo que, mesmo que não seja na janela de janeiro, pode ser que na janela já do meio do ano o Vasco tenha dinheiro para investir. Ou quem sabe, Deus queira que já em janeiro o Vasco tenha dinheiro. Por que não? Sonhar não é impossível, mas o torcedor tem que manter os pés no chão, manter a calma. Porém agora tem uma expectativa, o torcedor do Vasco pode voltar a sonhar. O Vasco pode ter um dono, um magnata com muito dinheiro que, pode querer ver o Vasco campeão de novo. Com certeza ele vai querer ver o Vasco campeão de novo. Ficou apaixonado pela torcida do Vasco. Ele vê o tamanho da torcida do Vasco, ele vê o engajamento que tem a torcida do Vasco. Ele vê como a torcida do Vasco apoia esse time há anos. Mesmo a gente não brigando por nada, a gente não conquistando nada ultimamente, a gente tá sempre lá fiel a esse clube. E aí, pra quem achou que o time que carrega a cruz de Jesus Cristo no peito iria estar por baixo para sempre, se enganou. O Vasco vai se levantar. Eu não tenho dúvidas disso. Pode demorar 1, 2, 3 anos, mas o Vasco vai se levantar e vai voltar a ser campeão de títulos grandes e importantes. Não tem como a gente ficar sempre por baixo. Uma das maiores torcidas do futebol brasileiro, uma das camisas mais pesadas que a gente tem aqui no Brasil, um dos maiores times do futebol sul-americano. Vão voltar a respeitar o Vasco, eu tenho certeza disso, irmão. Nossa camisa pesa demais. Nossa torcida é humilde, é uma torcida que, merece, cara. A gente merece. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido. O Vasco pode se tornar aí um dos clubes mais ricos do futebol sul-americano, porque a fortuna do Marinax, vou te falar, né? Brincadeira não, irmão. Não é brincadeira. É óbvio que ele não vai botar a fortuna toda no Vasco, ele não vai contratar um time de 22 bilhões. Mas calma, eles vão ver.